E fala aí, meu povo. Como prometido, eu estou fazendo mais um vídeo de reflexões bíblicas. E hoje, como eu disse no vídeo anterior, inclusive vão ver lá, tem pouca view, tristeza. Enfim, como eu tinha dito no vídeo anterior, eu ia trazer uma reflexão. Duas, na verdade. Uma era... Tava vendo, na verdade, qual seria, se era Romanos 7 ou era Romanos 13. Os duas são bem importantes para vocês saberem. Mas aí eu decidi ser Romanos 7, já que ela é mais antiga e para eu relembrar, né, é bom também. Então vamos lá. Romanos 7, capítulo 7. Quem tiver uma Bíblia, por favor, me acompanhe. Romanos capítulo 7. Foi o que eu tava vendo num dia, sabe lá de quando. E eu achei interessante. De início eu pensei que era uma coisa, mas depois eu percebi que era gatos. Não percebi que era gatos. Tô dizendo que é gato. Enfim, eu percebi que era outra. E eu queria demonstrar a ótica, o que realmente Paulo quis trazer aqui. Então vamos lá. Romanos capítulo 7, do versículo 1 até o 6. Ou vocês são ignorantes, irmãos, de que a lei tem domínio sobre um homem enquanto ele está vivo. Por exemplo, a mulher que tem um marido está vinculada por lei ao marido enquanto ele está vivo. Mas se o marido morrer, ela se liberta do vínculo da lei para com o marido. Mas se enquanto o marido estiver vivo, ela fica íntima de outro homem, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei, de modo que não será uma adúltera, porque se torna, mesmo que se torne esposa de outro homem. Portanto, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, ou seja, para o marido. O marido anterior morreu. O marido nosso anterior morreu. Através do corpo morto do ungido. Aí deve estar de Cristo. Para que vocês pudessem ser legalmente casados com outro, com aquele mesmo que ressuscitou dentre os mortos, para que viéssemos a dar frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que são expostas por meio da lei trabalhavam em nossos membros para trazer frutos para a morte. Mas agora somos libertos da lei, morrendo para aquilo a que estávamos sujeitos, para que pudéssemos servir a novidade do Espírito e não na velhice da letra da lei. Então, de início eu pensei, poxa, então quer dizer que Paulo estava dizendo que a gente não precisa mais guardar a lei, que nem os cristãos falam, né? Praticamente todos falam que a lei findou, o fim da lei é Cristo e tudo mais. Aí eu pensei, será que é isso mesmo? Aí eu fui vendo, fui analisando, não. Eu até pedi ajuda para uns irmãos mais experientes e eles falaram, não tem nada a ver isso não, rapaz. E aí eles me mostraram o que realmente Paulo quis dizer aqui. Bom, a gente vê que Paulo aí traz um exemplo de uma parte da lei que, enquanto a mulher estiver casada com um homem, aquilo é por lei. E se ela ficar íntima de outro homem, ou seja, ter relações com outro homem, é adultério. Ou seja, se ela trair o marido, ela fica em adultério. Mas isso só acontece enquanto o marido estiver vivo. Depois que o marido morrer, o vínculo que ela tinha com ele, aquela aliança, né, por lei, não valerá mais. Então, para a lei, ela morreu. Quer dizer, perdão. O vínculo que ela tinha com o marido morreu, junto com a lei, entendeu? Então, ela não é mais adulta se ela for casada com outro homem, se ela se casar com outro homem. Por quê? Enquanto o marido estiver vivo, ela será adúltera. Porém, se o marido morrer,
ela deixa de ser adúltera, porque a lei morreu com o marido, então ela não está mais vinculada com aquele homem porque ele morreu. Aí vem a frase, né? Até que a morte o separe. Então, o que Paulo quis trazer nesse exemplo foi o seguinte: nós também éramos uma esposa adúltera. Isso está em Jeremias. Vamos ler. Eu trouxe a outra Bíblia aqui. Essa aqui você já conhece, né? É a Bíblia do Novo Testamento. E essa aqui é a Bíblia completa. Então, dá Almeida. Dá Almeida. Então, vamos lá. Em Jeremias capítulo 3. Jeremias capítulo 3. Uau 2. Uau 4. Rapaz, me esqueci. É por aí, mano. É por aí. Vamos ver aqui. Ô, droga, me esqueci. Minhas anotações, né? Vamos ver onde é que tá aqui. Acho que é o 2 mesmo. Aqui, ó. É 3, capítulo 1. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda se torna para mim, diz Yahweh. É Jeremias capítulo 3, versículo 1. Então, meus irmãos, a gente vê que a casa de Israel, ela havia se prostituído com o paganismo, deixou de adorar a Deus para ir adorar a Baal. E a gente vê que Israel saiu adorando a vários deuses, fazendo vários costumes e, enfim, estava desobedecendo a Deus. E a casa de Israel não saiu impune. Yahweh levou ela para o exílio. Só que mesmo assim, a casa de Israel estava querendo voltar para Yahweh. Mas como? Se ela estava adúltera ainda. Adúltera. É como se a esposa traísse o marido, que é Yahweh. Nós tivéssemos traído a Yahweh. Ficamos em adultério, por ter traído Yahweh com outros deuses, com vários amantes, né? Que é o que Yahweh diz. E aí a gente estava querendo voltar para Yahweh, mas a gente não podia, porque Yahweh é santo. E enquanto ele estivesse vivo, a gente seria adúltero. Adúltera. A gente seria uma esposa adúltera. A gente estaria em adultério, ou seja, a gente estaria em pecado. E aí sim, se ele morresse, a gente estaria livre do pecado. E é por isso que Deus veio. Por isso que Jesus veio. Para tirar esse adultério. É o que Paulo quis dizer aqui. A gente era adúltera, uma esposa adúltera. Éramos desobedientes. Isaías fala, a gente saiu como ovelhas desgarradas, cada um pelo seu próprio caminho. Vamos ler. Isaías capítulo 55. Espero que eu não esteja falando besteira. Igual 53. Sempre me esqueço, tá vendo? Se eu não me engano, é o 55. É 53. Amém. Também não falei besteira. Mulheres, o quê? Aí, ó. Versículo 6 ele fala: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas Yahweh fez cair sobre ele a quebra da lei de todos nós. Vemos, meus caros, que a gente estava em pecado, a gente seguia pelo nosso próprio entendimento, a gente achava que estava tudo bem, mas não estava, a gente estava em pecado, a gente estava nas trevas, né? É a expressão mais usada. E aí, pela sua imensa misericórdia e pelo seu amor infindável, Yahweh, ele tomou sobre si as nossas quebras da lei, o nosso adultério. Ele tomou sobre si. E quando ele morreu, a gente vê que Paulo fala que morremos para a lei.
no corpo do Messias, do corpo do Cristo, né? No corpo de Yahweh. O que quer dizer com isso? Quando Yahweh morreu, quando Jesus morreu, até porque ele é Yahweh, né? Yeshua é Yahweh. Quando Jesus morreu, ele retirou o nosso adultério. Porque, como eu falei, se enquanto o marido estiver vivo, a esposa ficará adúltera. Mas depois que o marido morrer, a esposa deixará de ser adúltera e poderá se casar com outro homem. Então, quando Yahweh morreu, o adultério foi retirado. E a gente pôde se casar com outro homem. Que homem é esse? Paulo responde: aquele que ressuscitou dentre os mortos. Jesus, o próprio Yahweh, o próprio Deus. Ou seja, ele se sacrificou para que a gente fosse justificado, para que a gente pudesse ser puro novamente, para que a gente pudesse deixar de ser adúltero, uma esposa adúltera, para que a gente pudesse deixar de estar dentro do adultério, para que a gente pudesse deixar de estar dentro do pecado e a gente pudesse sair desse cenário de pecado, de desobediência, de quebra da lei e ir para Yahweh novamente. Ou seja, o sacrifício de Yahweh, o sacrifício de Jesus, nos justificou, nos purificou, nos regenerou. Nós nascemos de novo nele. Paulo fala: eu morri, assim como Cristo morreu. Ou seja, ele também foi regenerado. Ele também foi purificado. Então é isso que Paulo queria dizer em Romanos 7. Não é que a gente, pronto, está um livro da lei, que nem os cristãos falam, né? A lei, fim de Cristo, então acabou-se. Não, a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia nunca falou que depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi-se embora, disse que a Torá não era mais necessária. Nunca disse isso, nunca e jamais dirá. Paulo fala que a lei do casamento, se uma mulher casada se relacionasse com outro homem, era adúltera. Isso na Torá. Mas se o marido que ela estava casada morrer, ela poderá se casar com outro homem, porque ela não estará mais adúltera. Mesmo assim, nós nos prostituímos com o pecado. E queríamos voltar, como eu acabei de ler em Jeremias. Mesmo assim, voltar de voltas para mim, diz Yahweh. Ele falando para nós. Mesmo adúlteros e mesmo em adultério, a gente queria voltar para Deus. Mas como? Se Deus é santo, não pode ter relação com impureza. E aí necessitava de um sacrifício. E aí ele morreu. Quando ele morreu, nosso adultério foi retirado. Até porque acabamos de ler. Ele tomou sobre si nossas quebras da lei. Todo aquele mal que a gente fez, ele tomou sobre si. Carregou nossas transgressões. E quando morreu, nosso adultério, além de ter sido retirado, ele nos justificou. Ele nos regenerou. Ele nos purificou. E nos fez povo de Israel novamente. Então, meus caros, foi isso. Mais um esclarecimento. Se vocês procurarem nesses mesmos versículos, se vocês meditarem no que eu falei, vão ver a mesma coisa. Paulo nunca falou contra a Torá e nunca falará contra. Esse negócio de que a lei fim de Cristo não tem base bíblica em canto nenhum. Se você for procurar, não vai achar. Você vai morrer de procurar, mas não vai achar na Bíblia onde que diga que a Torá não precisa mais de Torá, não sei o que. Não, você nunca vai achar. Mas você vai achar que Jesus nos justificou. Você vai achar que a gente não é estrangeiro, não mais. Até porque, para eu provar, para dizer que eu não estou mentindo, em Gálatas
capítulo 3. Se eu achar onde achei. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Se vocês são do ungido, ou se vocês sois de Cristo, então são semente. Olha, essa tradução aqui eu gostei. Então são semente de Abraão, herdeiros de acordo com a promessa. Que promessa, Rubem? A promessa de que a semente de Abraão se espalharia nas nações, que seria como os grãos de areia e como estrelas do céu, ou seja, gigante. E é isso que vemos hoje. Israel é gigante agora. Porque quem é de Cristo, quem é de Yahweh, também é descendente de Abraão. Ou seja, aquele que serve a Yahweh, aquele que serve a Deus, Deus de Israel, esse também é um israelita, óbvio. Então, foi isso. Espero que vocês tenham entendido. E daqui na segunda eu posto mais outro vídeo falando sobre o outro, que é Romanos 13. Beleza? Vão indo lá, meu povo. Que Yahweh vos abençoe. E até a próxima. Fui.